Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo e dizer aos irmãos da minha alegria, da minha felicidade, satisfação de poder dirigir a minha palavra mais uma vez aos irmãos. Neste momento eu quero saudar também os irmãos que estão aniversariando esta semana. No último domingo, o nosso irmão Mateus José aniversariou. Hoje nós temos aí o nosso querido irmãozinho Davi Lucas. Parabéns, Davi, pelo teu aniversário. E amanhã estão aniversariando os irmãos Diácono Paulo Martinho e o nosso irmão Bruno Luiz. Neste momento também eu quero pedir aos irmãos que os irmãos estejam orando pela nossa irmã Diaconisa Maria de Lourdes e pela sua família, porque as notícias que nos têm chegado são notícias de que o quadro da nossa irmã se agravou. Então vamos orar, irmãos, pela nossa irmã Diaconisa Maria de Lourdes. Quero compartilhar com os irmãos, neste momento de reflexão, o texto que nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 5, e os versos 11 e 12, que nos diz assim: Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida, que continuam até a alta noite, até que o vinho os esquente, harpas e liras, tambores e flautas, e vinho há nos seus banquetes, mas não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Irmãos, o profeta Isaías viveu no século 8 a.C., era filho de Amós, fazia parte de uma importante família ligada à corte real de Israel, e naquele momento, por volta do ano 760 a.C., ele foi comissionado pelo Senhor para levar uma mensagem de exortação ao povo de Deus, que havia se corrompido, estava vivendo distante do Senhor, vivendo impiamente, praticando a idolatria. A corrupção moral estava generalizada no meio do povo de Deus, e o profeta Isaías, ele traz essa mensagem de exortação. Mas não só uma mensagem de exortação. Aqui, nesse texto do capítulo 5, que tem por título O Cântico do Vinhateiro, Isaías, ele também traz uma mensagem de amor, quando Deus relembra o cuidado que ele tem pelo seu povo. No versículo 1 e 2, nós vamos perceber que Isaías, ele cita o senhor de uma vinha, um amado que tinha uma vinha, tratou daquela vinha, cuidou, limpou, para que ela desse bons frutos. Relembrando assim o cuidado que Deus tem para com o seu povo. Deus também tem cuidado da gente. Nós somos a vinha do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a vinha do Senhor. O que se espera é que venhamos a dar bons frutos. Mas, irmãos, no texto que nós lemos, nos versículos 11 e 12, eu quero levantar uma questão aqui para a nossa reflexão. Observem que o texto condena aqueles que levantam cedo, de manhã, para se dedicar à bebida e tantas outras coisas. E a questão que eu quero levantar é: quando nós acordamos cedinho de manhã, qual o objetivo da nossa vida? O que é que nós colocamos como propósito da nossa vida? Assim como naqueles dias, pessoas acordavam para viver dessa forma, vivendo os prazeres do mundo, vivendo a carnalidade, hoje também está acontecendo isso. Muitas pessoas acordam completamente alienadas de Deus e não têm um objetivo na vida, de servir a Deus. Por isso, irmãos, precisamos refletir. O que essas pessoas tinham aqui, o que o texto mostra, é um quadro de festa. As pessoas tinham muita bebida, as pessoas tinham um banquete, muita comida, as pessoas aqui tinham muita música, como nós vemos aqui, os instrumentos, né, eram usados, harpas e liras, tamborins e flautas, e tudo isso mostra o quanto as pessoas estavam vivendo prazerosamente, se dedicando aos prazeres do mundo, mas esquecendo ao Senhor, esquecendo de refletir nas obras de Deus. E quando as pessoas resolvem viver assim, sem esse objetivo de servir ao Senhor, sem esse propósito, nesse contexto de festa, de curtir a vida, aí o pecado ele entra. Porque nesse contexto de festa, o que é que acontece? Inveja, as pessoas invejando umas às outras, contendas, disputas, a lascívia, a própria prostituição, né? Então tudo isso faz com que as pessoas não vivam para a glória de Deus e não produzam os frutos que Deus quer que nós venhamos a produzir. A grande questão é: devemos acordar de manhã com um firme propósito, com um objetivo, viver para a glória de Deus. E o que precisamos pensar é que o texto nos ensina aqui no verso 12, mas essas pessoas não olham para a obra do Senhor nem consideram a obra das suas mãos.
viver para Deus, viver para a glória de Deus, é refletirmos na obra do Senhor, é olharmos para a obra que Deus tem feito. Então, como é bom nós olharmos ao nosso redor e percebermos, por exemplo, a obra da criação de Deus, o que Deus fez, a natureza que Deus fez, as coisas maravilhosas que Deus fez. Por exemplo, acordamos de manhã e já percebemos, não é, o ar entrando pelas nossas narinas, o poder que nós temos de respirar, o alimento que Deus bota na nossa mesa, toda a natureza que Deus criou. Hoje, por exemplo, está um dia belíssimo, ensolarado, mas também seria um dia belíssimo se fosse um dia chuvoso, porque Deus providencia tudo ao seu tempo. Então isso é olhar para a obra de Deus, é estar atento à obra de Deus. Mas o texto fala não somente de olhar, de estar atento à obra de Deus, mas diz também, aqui no verso 12, que essas pessoas não consideram a obra das suas mãos. Esse termo aqui em hebraico, não considerar a obra de Deus, significa não corresponder com a obra de Deus. Ou seja, não mostrar gratidão a Deus, não ser grato ao Senhor. Deus se agrada daqueles que são gratos a Ele. Então precisamos mostrar gratidão ao Senhor, viver em ações de graça, por conta de tudo que Deus nos tem proporcionado. Para concluir, irmãos, eu quero compartilhar o texto lá de 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso 31, que nos diz assim: quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, irmãos, beber é bom demais, desde que bebamos aquilo que realmente agrada a Deus. Por quê? Existem bebidas que não agradam a Deus. Comer é bom demais, mas também não pode se comer de tudo não, porque tem comidas que não agradam a Deus. Precisamos refletir sobre tudo isso, e certamente nós iremos viver para a glória de Deus. E eu quero concluir dizendo aos irmãos que Deus nos ama muito. Deus tem tomado conta do seu povo de uma forma muito especial. E nós não podemos deixar de estar atentos a tudo isso. Deus ele tem cuidado da gente. Deus providenciado tudo aquilo que nós precisamos. E por isso, nesse momento, encerrando essa reflexão, eu quero louvar com os irmãos um louvor muito conhecido da nossa igreja, do Ministério de Louvor, que tem por título Deus Bondoso, e que nos diz assim: seu amor tão puro e perfeito, queimando em nós, é maior do que eu. Seu amor sempre me encontra, como fogo ardente, clamando por ti. Deus bondoso, meu doce amor, eu me rendo a ti, Senhor, que o meu louvor a ti invada o céu, pra tua glória multiplicar. Que o amor de Deus continue presente na nossa vida, que venhamos a viver para a glória dele e que nunca nos esqueçamos todo o amor e todo o cuidado que Deus tem demonstrado para com a sua igreja, para com o seu povo. Que o Senhor nos abençoe a todos.